ao nosso evento. Eu sou a Kathleen, eu sou uma das diretoras da IFMSA Brasil PUC São Paulo, e esse evento é uma iniciativa tanto do Comitê Permanente de Saúde Pública dessa instituição, quanto em parceria com as Ligas de Saúde Mental de Sorocaba, a Liga de Saúde Mental e Psiquiatria da Uniara e a Liga de Psiquiatria da PUC Campinas. E daí eu vou convidar o pessoal da diretoria das ligas para se apresentar. Oi, meu nome é Juliana, eu sou presidente da Liga de Saúde Mental de Sorocaba. Eu gostaria de agradecer a doutora Andréa por ter aceitado o convite para ministrar essa aula e agradecer a todos vocês que estão participando do nosso simpósio. Também gostaria de agradecer a IF e as outras ligas participantes. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Joyce. Hoje eu represento a Liga de Saúde Mental e Psiquiatria da Universidade de Araraquara. Gostaria muito de agradecer o convite, agradecer também desde já a presença e a disponibilidade dos representantes, dos palestrantes, pelas palestras ministradas durante o nosso simpósio. Agradecer também a todas as ligas participantes e agradecer também a FMSA da PUC e a CVV. E, por fim, agradecer a todos presentes e desejar que tenham uma boa palestra. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafaela, eu sou presidente da Liga de Psiquiatria da PUCamp. Eu queria agradecer vocês pelo convite de poder participar desse simpósio. Eu acho um tema muito importante da gente discutir, um tema muito importante a gente abordar, sim. E obrigada por todos que compareceram, os palestrantes por disponibilizarem esse horário, né, esse tempinho para conversar com a gente. E uma ótima aula a todos. Bom, pessoal, o nome do evento é Setembro Amarelo, mas se trata de um tabu que precisa ser discutido diariamente, não só em setembro, que é o suicídio. E a nossa ideia para o evento, quando começamos a montar o grupo de organização, foi trazer esse tema mais perto da formação dos futuros profissionais da saúde, pois em algum momento da nossa trajetória, a gente pode se deparar com um paciente que esteja num grau de sofrimento tão extremo que ele considere tirar a própria vida. Então, por isso, nós decidimos trazer os temas, escolhemos com carinho os temas dos palestrantes que vocês irão acompanhar nos próximos dias. E eu gostaria de iniciar hoje com a participação da doutora Andréa Ercovic. Muito obrigada, doutora. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo extenso que ela tem. Se vocês derem Google, vocês vão saber do que eu estou falando. A doutora Andréa, ela tem graduação em Medicina pela PUC São Paulo. Ela é residente em Pediatria e também residente em Ebiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professora convidada da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde da Albert Einstein. Ela também é preceptora de residentes de pediatria do Hospital Albert Einstein, pediatra da Casa Viva de Tratamento de Transtornos Alimentares, membro dos departamentos de adolescência e de pediatria legal da Sociedade de Pediatria de São Paulo, médica e pediatra voluntária no ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, e também é conselheira e membro da ONG Mães pela Diversidade. E daí ela ministra várias palestras sobre acolhimento e saúde LGBTQIA+. Vocês viram, né? Até gaguejei bastante, porque ela sabe o que ela está fazendo. Então, fiquem com a doutora Andréa, seja muito bem-vinda e fique à vontade, doutora. Obrigada, Cat. Obrigada a todos os representantes das ligas, PUCamp, Uniara, PUC Sorocaba, minha eterna faculdade. É uma honra estar aqui com vocês. O que importa de todo esse currículo que ela falou é que eu sou pediatra, que eu sou pediatra e que eu gosto muito do que eu faço e que eu aprendo todos os dias com os meus pacientes, com os artigos. Eu acho que a nossa experiência do dia a dia é o que mais conta. Eu vou compartilhar aqui. Espera um pouquinho. Tá tudo certo, pessoal? Tá compartilhado? Sim, doutora. Pode. Então tá bom.
Então, a minha ideia é dar uma geral sobre a questão do suicídio na adolescência, de uma forma mais didática possível. Vou colocar um pouquinho de dados, tá bom? Falar de como identificar as causas, como a Cat falou agora, né? Vocês podem cruzar com pessoas com depressões e situações que podem levar ao suicídio, e é isso que a gente quer, que a gente saiba lidar antes que isso aconteça, né? Então, eu vou dar, aí eu acho que eu vou falar mais ou menos por 1 hora, deixar um tempinho aí para a gente conversar depois, tá bom? Então, alguns dados da Organização Mundial da Saúde sobre o suicídio. É um dado já batido, muita gente já sabe disso, mas a gente precisa lembrar. São 800 mil mortes por ano por suicídio em todo o mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos, ou seja, durante essa aula, algumas pessoas vão se matar. A segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos e corresponde à metade das mortes violentas do mundo. 79% dos suicídios acontecem em países de baixa e de média renda. Quando a gente vê os dados recentes, a Europa, por exemplo, está conseguindo diminuir os números de suicídio, mas México, Brasil, Argentina estão piorando, tá? Estados Unidos também. Os principais métodos são intoxicações por pesticidas, são intoxicações exógenas, mas dentre os envenenamentos, pesticidas são os que são mais comuns, cerca de 20%, por enforcamento e também por armas de fogo. Travou, gente. Agora foi. Tá indo. Então, em relação ao suicídio, o que mais a gente tem? Que o número de tentativas de suicídio são 10 vezes maiores do que do próprio suicídio. Tá? Então, a gente tem aqui um iceberg, cuja pontinha a gente enxerga quando acontece o suicídio, mas tem muito mais situações que a gente não está enxergando. A tentativa de suicídio prévia é um dos maiores marcadores de risco para o suicídio. Então, aquela história de que, ela tentou e não conseguiu porque ela só queria chamar atenção, porque quem quer se mata mesmo, né? Dá um tiro na cabeça ou pula do 20º andar. Não, gente, tá bom? Isso não é verdade. Uma pessoa que tentou suicídio é uma pessoa que está em sofrimento e que é risco para outras tentativas. Cada morte por suicídio impacta fortemente pelo menos 6 pessoas. Então, são pessoas que após um acontecimento trágico desse, têm que ser supervisionadas e apoiadas, porque podem ter um impacto importante nas suas vidas. Quem conheceu alguém que se suicidou, tem 1,6 mais chances de ter ideias suicidas, 2,9 vezes mais chance de ter planos suicidas e 3,7 vezes mais chance de ter tentativa de suicídio. Tá? Quem quiser dar uma pesquisada maior, eu deixo sempre uns links aqui embaixo, tá? Para quem depois quiser pesquisar mais a fundo. Cada um reage de uma forma diferente ao suicídio, mas a gente fica de olho em alguns comportamentos. Então, vou dar um exemplo. Quando, há 2 anos, aconteceram alguns suicídios aqui em São Paulo, em uma escola particular especificamente, eu tinha alguns pacientes que tinham contato com um dos casos que se suicidou. E aí, no dia que aconteceu, no dia que os jovens foram para a escola e ficaram sabendo do acontecimento, uma mãe logo me ligou para me falar que o filho tinha ligado para ela, assustado, chorando, super triste, porque tinha sabido que o amigo tinha se matado. E algumas horas mais tarde, eu recebi uma ligação de uma outra mãe, muito preocupada, porque ela ficou sabendo do acontecimento por uma mãe de um amigo. E aí a gente ficou muito questionando quem é o adolescente que está mostrando que a gente precisa ficar mais de olho. Aquele que na hora que aconteceu ligou para a mãe pedindo ajuda, pediu para ela ir para casa, inclusive, para conversar e tal, ou outro que não se abriu, não conversou, era um menino que frequentava a casa dele, não ligou para a mãe, não pediu ajuda nenhuma.
como será que esse está lidando dentro dele com isso? Né? Os dois merecem um cuidado, mas aquele que não colocou para fora talvez precise de uma atenção um pouquinho maior. Então, o suicídio, ele é o final trágico de uma história. E a gente tem que atuar antes disso. Para isso, a gente precisa conhecer as populações de risco e as doenças associadas a maiores índices de suicídio. Tá? A depressão, sabidamente, é uma delas e a gente vai falar mais para frente. A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que 17% dos brasileiros, ou seja, 35 milhões e meio, já deve estar chegando em 36, né? Já pensaram em suicídio. Então, falando primeiro da população de risco, tá? Eu vou mostrar alguns trabalhos, algumas coisas para vocês, para a gente entender quem é essa população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são pessoas que têm problemas de saúde mental, doenças, tá? De saúde mental, experiências de conflitos, desastres, violências, guerras, morar em cidades com altos índices de violência, ter sofrido abuso sexual, principalmente na infância, ter perdas de pessoas próximas, queridas, e isso faz também, né, com o impacto daquelas pessoas que perderam algum conhecido por suicídio, eles perderam uma pessoa querida e passam a ser população de risco também. Viver em isolamento social, ter doenças crônicas, imaginem adolescentes que têm, por exemplo, diabetes, que não têm a mesma liberdade que os outros adolescentes têm, ou que têm doenças crônicas, que vivem com dores. Chega na adolescência, com muita frequência, esses adolescentes estão revoltados, alguns param o tratamento, eles querem ser iguais aos outros, eles querem poder ter as vivências que os outros têm, e às vezes têm limitações. E pertencer a grupos tradicionalmente discriminados, como imigrantes e refugiados, indígenas, população LGBTQIA+, e população carcerária. Então, o que a gente tem de tão importante para ter uma aula que fala suicídio na adolescência? Qual é a relação da adolescência com esse suicídio? Por que existe uma tendência grande desse acontecimento nessa fase da vida? Existem características psicossociais que são comuns e normais do adolescente, associadas a uma imaturidade cerebral também comum e normal do adolescente, mas que podem levar a uma predisposição dependendo das circunstâncias, lógico. Tá? Então, o adolescente, ele é prepotente. Por que ele é prepotente? Porque ele está precisando se mostrar, se provar nessa vida de pessoa mais velha, de jovem, de adulto. Ele precisa mostrar a que ele veio, ele precisa se autoafirmar. Fora isso, ele tem muitos ganhos de autonomia em relação à infância, então muitas vezes ele se acha, né? Então ele acha que tem um poder maior do que tem. Ele tem muito essas atitudes sociais reivindicatórias, que são atitudes que ele acredita que ele pode mudar o mundo devido até essa prepotência ou um pouco de ilusão. Então, adolescentes, de modo geral, são reivindicadores, só que eles às vezes não sabem lidar com a frustração do não. E isso pode aumentar também uma incidência de suicídios. Eles têm um pensamento mágico, onde acredita-se que nada vai acontecer com ele. Então, assim, vou dar um exemplo. Um adolescente que sabe que cheirar cocaína e tomar bebida alcoólica faz mal, é de alto risco. Mas ele acha que se o outro fizer isso, tem um risco, mas com ele, isso não vai acontecer, porque ele tem esse pensamento mágico, ok? Supervalorização dos amigos. Isso é legal, isso é bom, né? Os adolescentes se afastam um pouquinho dos pais, dos adultos, e se juntam com os amigos. Sempre a opinião dos amigos é muito importante, só que tem a pressão dos amigos, né? Tem a frustração de perda de amigos. Isso pode causar um movimento também que vá para um caminho que não seja tão legal. A labilidade de humor, então existe uma variação de humor normal do adolescente, né? Até às vezes eu estou entrevistando aqui no consultório, meninas perguntam, você tem TPM? E a mãe do lado vira e fala assim, e o mês inteiro? Não, gente, TPM é antes da menstruação. O mês inteiro é adolescência, né? Agora, um adolescente tem essas variações de humor e que, de repente, é impulsivo e acaba com essa prepotência, dependendo das situações e personalidade, vivência dessa pessoa, é um dos fatores que pode aumentar esse risco.
A impulsividade natural do adolescente, em consequência muito da imaturidade cerebral, tá? O cérebro do adolescente, a parte que demora mais para amadurecer, que vai amadurecer com mais de 20 anos, 23, 24, é a área responsável pelo controle do impulso. Então, o adolescente tem essa impulsividade também por conta disso. A intolerância à frustração, como eu já falei, né? A vida vai dar nãos, e quem nunca teve não pode não saber lidar com isso. Tem maior uso e abuso de álcool e drogas, que é, sem dúvida, um dos marcadores de risco de suicídio. Tá? Então, o adolescente está envolvido com esse tipo de coisas que, dependendo das circunstâncias, óbvio, todo mundo tem uma ou outra característica dessa e nem todo mundo tem comportamento suicida. É uma somatória de fatores. Tá? Esse é um trabalho que foi publicado agora, esse ano, esse mês, 7 de setembro agora, a respeito do comportamento suicida dos adolescentes no Brasil. Tá? Foi um estudo grande, eles viram de 97 a 2016, nesse período tiveram 14.852 óbitos por suicídio, uma taxa de mortalidade de 2,14 para cada 100 mil habitantes. As lesões autoprovocadas intencionalmente foram de 84,19%, e o restante foi por intoxicação exógena, principalmente pesticidas. Claro, isso acaba sendo mais nas zonas rurais. A maior parte aconteceu na residência das pessoas, no domicílio, mas vejam só, segundo lugar, hospitais, ok? Hospitais onde raramente um paciente está sozinho, onde tem muita gente circulando e onde tem gente que deveria ter esse olho de atenção, de cuidado a risco de suicídio. E depois, em terceiro lugar, seria locais públicos. Aqui nesse estudo, a região centro-oeste apresentou a maior taxa, de 3,7 por 100 mil habitantes, sendo que o Mato Grosso precisa de muita atenção, Mato Grosso do Sul foi de 8,3. Então, se no Brasil 2,14, no Mato Grosso 8,3 a cada 100 mil habitantes. Ainda nesse estudo, teve um aumento de 21,8% de suicídios em pessoas de 10 a 24 anos de 2000 a 2012. 67,59% eram do sexo masculino, tanto de 10 a 14 anos como de 15 a 19, sendo que é maior na faixa etária de 15 a 19 anos. Os principais lugares foram Mato Grosso, Roraima e Amapá, e possivelmente porque tem um número maior de população indígena, que já estava lá pela Organização Mundial da Saúde, que é uma das populações de risco, né? O sexo feminino tem mais tentativas, isso é uma coisa que já sabida, mas quem mais morre por suicídio são pessoas do sexo masculino, porque eles escolhem formas de maior letalidade para o suicídio, para a tentativa de suicídio. Entre pessoas de 15 a 19 anos, eles acham que existe essa incidência maior por uma questão de mais estresse, mais cobrança na vida acadêmica, social, tem maior uso de substância psicoativa quando comparada com a faixa etária de 10 a 14 anos, maior exposição a vivências negativas, seja tanto na família como fora, tem maior percepção da realidade, das coisas que estão acontecendo. Nos homens, maior propensão ao uso de substância psicoativa, maior propensão à agressividade e impulsividade, é um traço muito relacionado à masculinidade, né? E pela escolha de métodos mais letais. Esse é um outro estudo também brasileiro, que foi publicado em outubro do ano passado, que tentou associar as causas de suicídio com marcadores socioeconômicos. Eles pegaram 6 grandes cidades aqui do Brasil, então Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, e fizeram relação com determinantes sociais. Então, o PIB, desigualdade social e financeira e o desemprego. De 2006 a 2015, teve um aumento de 24% na taxa de suicídio nessas cidades, mas quando olha o Brasil inteiro, foi 13%. E, de novo, a taxa mais elevada em homens entre 15 a 19 anos. Aqui tem esse gráfico que mostra ano a ano como é que foi. Então, a gente vê que, em geral, tem mais
homens em tentativa, não tanto de 10 a 14 anos, 10 a 14 anos é mais semelhante, mas de 15 a 19, vejam só, os homens estão sempre acima, com exceção desse ano de 2009, ok? E o que aconteceu nesse ano? Em 2009, teve um boom de notícias sensacionalistas, inadequadas na mídia e que aparentemente teve impacto em relação aos números de suicídio entre jovens. E um outro aumento que aparece ali, vamos voltar só para ver, 2015, tá vendo? Começa a ter um aumento, tanto para 10 a 14 anos, como aqui entre 15 e 19, porque foi quando passou a ser uma de notificação compulsória. As cidades têm até 24 horas para notificar uma morte por suicídio. Eles conseguiram perceber que tinha algum impacto de questões socioeconômicas nas mulheres de 15 a 19 anos, uma relação com desigualdade social e com desemprego, mas não uma relação com o produto interno bruto. Tá? E a discriminação e a exploração era principalmente pelo gênero. Então, tinham pouco acesso à saúde contraceptiva. Então, meninas que tinham essas situações acabavam tendo uma maior incidência, maior risco de tentativa de suicídio. O pouco acesso à saúde e a contraceptivos, gravidez na adolescência, casamentos na infância, exclusão da educação e, com consequente, baixa empregabilidade e desigualdade social. Já para os homens, não teve, aparentemente, uma relação direta dos indicadores econômicos com a mortalidade dos adolescentes. E, ao contrário, os homens de melhor condição econômica tinham maior acesso a álcool e substância psicoativa por questões financeiras e, com isso, acabam tendo um risco grande de suicídio. De novo aquele dado. Então, em função do que aconteceu em 2009, por conta do aumento de suicídios decorrentes também da mídia, foi feito, esse aqui até já existia da Organização Mundial da Saúde, um manual para profissionais, de como falar de suicídio. Então, o que fazer? Trabalhar em conjunto com a autoridade de saúde na apresentação dos fatos, referir-se ao suicídio como um suicídio consumado e nunca bem sucedido, né? Parece que é um sucesso. Apresentar somente os dados relevantes em páginas de preferência internas de veículos impressos, destacar outras alternativas ao suicídio, fornecer informações sobre números de telefone, endereços de grupos de apoio que possam ajudar, de CVV, por exemplo, né? E mostrar indicadores de risco e sinais de alerta sobre o comportamento suicida. E o que não fazer? Não se deve publicar fotografias do falecido ou cartas suicidas, não informar detalhes específicos do método utilizado, não fornecer explicações simplistas, tipo, ele perdeu o emprego, então ele se matou. Não, gente, não é assim, né? Não glorificar o suicídio, fazer um sensacionalismo sobre o caso, não usar estereótipos, sejam eles religiosos ou culturais, não atribuir culpa a ninguém. Vocês podem estar pensando, mas por que a gente está falando disso se a gente não é da mídia? Porque a gente, médico, às vezes também erra, a gente também erra no discurso. Eu já tive, por exemplo, pacientes que se tentaram suicídio e que vêm com informações que, tudo bem, hoje o Google está aberto e todo mundo consegue ver, mas assim, informações impressionantemente recentes e de técnicas que é difícil que uma pessoa leiga saiba, de remédios que podem causar o quê? Uma vez eu tive uma menina que tomou uma overdose de medicamentos e quando eu perguntei para ela por que ela tomou X, por que ela tomou Y, por que ela tomou Z, ela sabia exatamente o efeito que X faria no corpo dela e por que ela tinha tomado, que Y faria no corpo dela e que Z faria no corpo dela. Então, se eu estou numa aula e falo assim, ou estou conversando com um adolescente e falo assim, não, você sabe qual é o remédio que mais se usa para o suicídio lá nos Estados Unidos? É tal. Eu já estou falando uma coisa que eu não deveria estar falando. Então, quando a gente fala de mídia, a gente está falando de divulgação de informação. E a gente, como profissional da saúde, também precisa estar atento a isso. E esse aqui é também uma orientação do Ministério da Saúde, em consequência também dos acontecimentos recentes, né? Então, não dar destaque à notícia, evitar ficar fazendo atualizações da notícia,
não colocar suicídio no título, não divulgar o método utilizado, o lugar, não ter fotos ou bilhetes, é muito parecido com aquele. Não descrever o suicídio como inexplicável ou sem aviso, a pessoa tem que entender que é um processo, ficar justificando, ficar atento à linguagem, tá bom? E, de novo, não apresentar o suicídio como única saída. Ainda falando do perfil das pessoas que a gente tem que ficar atento, tem esse estudo aqui de 2019, esse é americano, tá? 13.677 estudantes do high school. Existia uma prevalência de tentativa de suicídio nos últimos 12 meses de 8,9%, bastante. As mulheres tinham mais tentativas do que os homens em todas as raças. E, de novo, a gente está falando de tentativas, ok? E olha só quando a gente pega mais mulheres, e se você for olhar por raça, indígenas, muito mais, tá? 2,9 vezes maior incidência de tentativa de suicídio do que qualquer outra raça. Aqui no Brasil acontece o mesmo, tá? Tem um dado do Ministério da Saúde de 2018, onde mostra que no Brasil a taxa de suicídio entre indígenas é 3 vezes superior à média do país, chegando a 15,2 casos para cada 100 mil habitantes. Isso em decorrência do choque cultural, né? Eles têm uma cultura tradicional e hoje tem a imposição da cultura do homem branco, né? do evangelizador, que está deixando, que minimiza a cultura deles, existe esse choque, existe muito preconceito dos dois lados, os indígenas jovens que vão para a cidade, eles têm o preconceito lá. E quando eles voltam para suas aldeias, eles têm o preconceito de ser o cara que foi para lá, que está usando a roupa que não é típica da cultura deles. Às vezes, por situações que eles têm de grande pobreza, eles acabam se envolvendo com droga, com álcool e sofrem muito preconceito também dentro das suas aldeias. Tá? Hoje se fala muito na questão do confinamento, as terras deles estão cada vez menores, então está tendo uma superpopulação lá e aparentemente isso também tem sido uma das causas que influenciam para esse número grande de suicídios entre indígenas. Em relação à orientação sexual, desse mesmo trabalho, mostra que 6,4% dos heterossexuais já tiveram ideação suicida e 14,5% consideraram seriamente. 16,1% dos que não sabem, ainda não se definiram como hétero, homo, pan, enfim, que eles se colocam como indefinidos. 16,1% tinham tido ideação suicida, 30,4% tinham considerado seriamente. E dos LGB, 23,4% tinham tido ideação suicida, desses quase metade considerados seriamente. Entre os não heterossexuais, os homens tinham 23,8% tinham pensado em suicídio, sendo que 40,4% tinham considerado seriamente e 33% tinham feito planos. As mulheres é uma estatística, uma incidência parecida, mas 49% delas tinham considerado seriamente e 40,4% tinham feito planos para fazê-lo. Esse é um outro trabalho, esse é de 2018, que pega especificamente a população trans. Tá? Foi estudado 120.607 adolescentes entre 11 e 19 anos, e aí mostrava que 14% dos adolescentes já tinham tentado o suicídio, dos adolescentes trans, né? Homens trans são os de maior risco, 50,8%, não binários, 41,8%, e mulheres trans, 29,9%. Quando comparado com mulheres cis e homens cis, a gente vê que tem uma diferença muito grande, né? Mulheres cis, 17,6% e homens cis, 9,8%. Não se esclareceu por que essa diferença tão grande de homens trans ter essa incidência maior, isso merece mais estudos. Aqui só lembrando, então, que eu falei lá de orientação sexual e aqui a gente está falando de identidade de gênero, acho que a maioria já sabe, mas quando a gente fala de cis e trans, a gente está falando de identidade, a gente está falando de como eu me sinto, e quando a gente fala lá da orientação sexual, a gente está falando da atração, de quem me atrai, do que me atrai,
ok? Em relação à intersecção entre identidade de gênero e orientação sexual, esse estudo também estudou isso. Então, entre os transgêneros, dependendo da orientação sexual deles, tinha uma incidência maior ou menor. Então, ser trans e não heterossexual... A gente está dando interferência aqui do microfone de alguém. Tá? Então, ser trans e não heterossexual aumenta o risco em 2 a 4 vezes de tentativa de suicídio. O que não modificou esse risco foi o grau de educação familiar, morar em área rural ou urbana e diferenças raciais. Nesse estudo só estudaram brancos e negros. Portanto, não foi encontrado nenhum outro fator sociodemográfico que não fosse o fato da pessoa ser trans e não heterossexual, ok? E em relação às doenças agora, eu vou começar, então a gente já viu a população de maior risco, agora a gente vai ver as doenças de saúde mental que podem estar associadas a maior risco para suicídio. Esse aqui é um estudo do Quebec, é desse ano, aqui ó, de junho desse ano, que estudou de novo adolescentes de 13 a 20 anos. Eles viram que 22,2% tiveram a ideação suicida passiva, que é aquela, tem aquele pensamento meio en passant, assim, bem que eu podia estar morto, ou se eu tivesse morto eu não ia fazer falta para ninguém. Que consideraram seriamente 9,8%, que são aqueles que chegam a planejar, e tentativa de suicídio 6,7%. Tá? A ideação passiva e a que é seriamente considerada, tende a aumentar com a idade. As tentativas foram estáveis, tanto na faixa etária, eles olharam 13, 15, 17 e 20 anos. Tá? Ela foi estável em todas essas faixas etárias. Eles dividem em problemas internalizados, que são depressão e ansiedade, e externalizados, que é o transtorno positivo desafiador, o transtorno de conduta e o TDAH. Então, em relação à ideação suicida, existe maior relação com problemas de saúde internalizados, tá? Então, depressão e ansiedade, sendo a depressão a de maior relação. E, em termos de tentativa de suicídio, tem relação com ambos os tipos, internalizado e externalizado, mas o transtorno de conduta é o maior preditor. Ok? Então, vamos entender um pouquinho o que é o transtorno de conduta. Transtorno de conduta tem uma incidência maior em homens e em menores de 18 anos. Tá? Um resumo, são pessoas que violam as regras. Eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, mas são pessoas que violam e sem compreensão do estrago que eles podem estar fazendo, tanto para danos físicos, né, mas como para as pessoas. Tá? Eles não têm culpa. Adultos que têm esse comportamento são adultos que tendem a fugir de casa, se envolver com álcool e drogas e ter comportamentos sexuais de risco. Muitas crianças que têm transtorno de conduta, quando se torna adulto, ou melhora, ou apresenta outros tipos de transtorno, tá? Por exemplo, um transtorno de personalidade ou um transtorno antissocial. O que tem a ver na adolescência e o transtorno de conduta? Qual é a grande dificuldade que a gente tem de diagnosticar um transtorno? Existem várias doenças mentais, problemas psiquiátricos, que a gente tem uma dificuldade de diagnosticar na adolescência por conta de alguns comportamentos semelhantes que podem confundir. E a ideia de que tudo é normal na adolescência, né? Essa ideia errada de que, é uma fase, vai passar, ixi, ele é adolescente, nem sempre é assim. Então, eu vou colocar aqui alguns comportamentos de adolescentes que podem se confundir com o transtorno de conduta. O adolescente é um experimentador da vida. Ele quer saber quem ele vai ser, o que ele vai ser, dependendo do comportamento que ele vai receber da sociedade. Experimentador também de drogas, não necessariamente, tá bom? Mas existe uma chance maior de experimentar drogas, de experimentar sexualidade, de experimentar ser bom aluno, ser mau aluno, experimentar comportamentos de um modo geral. Ele tende a desafiar as regras, principalmente dentro de casa, no sentido de não é um desafio agressivo, mas é um desafio tipo, eu vou começar a mandar em mim, eu vou decidir o que é bom ou não para mim. Eu preciso me afastar dessas regras para ver quem eu sou.
E com isso eles acabam testando limites também. E aí estão lá os pais para tentar deixar um pouquinho ele descobrir o espaço dele, mas manter as regras no que for necessário. A pessoa com transtorno de conduta são pessoas antissociais, e se tem uma coisa que o adolescente não é antissocial. O adolescente é muito sociável. Eles são muito egoístas, eles não têm empatia, eles não sentem culpa do mal que eles estão fazendo, nem para patrimônios, nem para pessoas. Eles destroem patrimônio alheio sem culpa nenhuma e eles cometem bullying. São pessoas que com muita frequência cometem bullying. Eu não sei exatamente de que ano é, existe uma questão do TEP, para quem não sabe o que é TEP, é para a gente fazer o título de especialista em pediatria. Deve ter sido 2014, 2015, que caiu exatamente isso. Era uma questão que mostrava um adolescente que estava tendo problemas de comportamento, que ele estava urinando na escola, tirava a roupa e quebrava vidros, e que quando chamavam a atenção, ele não entendia o porquê, ele não entendia qual era a gravidade do que ele estava fazendo e qual era a culpa. E aí eles perguntavam, entre várias opções, se era adolescência normal ou se era um transtorno de conduta, e a resposta era transtorno de conduta. Por quê? Porque o adolescente... Gente, desliga os microfones, por favor. Porque o adolescente não... Voltei? Voltou. Tá corrido. Pera, então eu vou voltar lá. Tá compartilhado? Tudo certo, gente? Ainda não. Não? Então, peraí. Agora tá? Agora foi. Pode continuar. Tá, então a resposta era, é um transtorno de conduta porque ele não tinha culpa e não entendia o mal que ele estava fazendo, tá? O adolescente pode aprontar, o adolescente pode fazer bobagem, pode quebrar vidro, pode fazer xixi em público, mas a hora que o pai, a mãe, um amigo fala, cara, o que você está fazendo? Ele vai entender, ele vai saber que ele fez algo que não estava correto, tá bom? Em relação à depressão, como a gente já viu, é a doença mais associada ao suicídio. Ela afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. É a principal doença incapacitante em adolescentes de 10 a 19 anos de idade. 50% dos indivíduos que se suicidaram eram portadores de depressão. E a depressão na infância e adolescência? Como é que a gente faz para identificar se existem comportamentos do adolescente que também se confundem? Na infância, ela é mais comum em meninos, mas na adolescência ela passa a ser mais comum nas meninas. 1 em cada 5 adolescentes tem depressão em algum momento da adolescência. Só 50% deles vão ser diagnosticados antes da idade adulta, e mesmo diagnosticados, só 50% vão receber um tratamento adequado para isso. Então, vamos tentar entender como diferenciar. Aqui eu pus coisas que podem confundir no sentido de ser parecido da depressão e da adolescência, e vamos aqui discutir cada um deles. A pessoa que tem depressão tem irritabilidade, tem apatia. Eu já falei, o adolescente tem variação de humor, né? Tende a ter um isolamento. A pessoa depressiva pode querer ficar mais quieta, deixa de ir em eventos sociais, vai se fechando no seu mundo. E o adolescente tem um lado de isolamento. É um lado de isolamento principalmente dentro de casa. Eles tendem, eu brinco que eu chamo de meu quarto, meu mundo. O adolescente tende a ficar naquele quarto, fechadinho, pensando na vida, pensando nele, jogando jogos, conversando no WhatsApp com os amigos. Ele fica mais isolado, mas aqui tem que tomar cuidado. É um isolado da família. Se o amigo ligar e falar, vamos para o shopping, não em tempos de pandemia, tá bom, gente? Vamos para o shopping, ele vai sair voando para ir para o shopping. Tá? O deprimido não, isso é uma diferença muito grande que a gente tem que ver. O adolescente deprimido que está se isolando por conta da depressão, na hora que falar vamos para o shopping, ele vai falar não estou afim.
ou ele vai falar, prefiro dormir. Tá? Não é que toda pessoa deprimida tem essa tendência a isolamento, pode ser parecido, aparecer como irritabilidade, mas se você tiver em dúvida se aquele adolescente que está ficando muito quieto, muito fechado no quarto, está com depressão ou não, investiga essa questão social. Investiga como é que está a relação com amigos. Se fora de casa está tudo bom, tudo bem, é difícil que seja realmente uma depressão importante. O deprimido tem uma perda de interesse pelas atividades. Ora, o adolescente também tem mudança de interesses. O adolescente que adorava, sei lá, jogar futebol, de repente não está mais afim e quer jogar baralho. Né? Ou aquelas mães que reclamam, pô, cada hora ele quer uma coisa, eu não sei o que fazer. Isso é típico do adolescente. Tá? O que muda é o interesse em termos de comportamento. O deprimido tem uma mudança radical de comportamento. O adolescente está experimentando. O deprimido tem alterações no sono, pode ser para mais ou para menos, e o adolescente também. Todo mundo sabe, aqui tem, eu estou falando para adolescentes ou pós-adolescentes, né? Vocês sabem o quanto o adolescente quer dormir mais tarde, o quanto ele tem sono de manhã, mas tem que acordar cedo para ir para a escola, daí ele acaba dormindo no período da tarde. Então, para quem olha de fora, para os pais, eles entendem, ele está dormindo o tempo inteiro, ele tem sono demais, o que confunde com uma pessoa que está em depressão. O deprimido pode ter piora do rendimento escolar e uso de drogas, e o adolescente, quando está experimentando, pode ter exatamente essas duas coisas. Mudar o foco, não está mais ligado para as aulas, está mais afim de socializar, né? Ele muda comportamento, grupo de amigos e também experimenta álcool e drogas. E a última coisa que é muito semelhante é a insatisfação com o corpo que o deprimido tem, que vai confundir com o estranhamento que o adolescente tem. Quando o corpo começa a mudar, principalmente naquelas fases iniciais da puberdade, é muito comum que venham adolescentes aqui, principalmente as meninas que começam mais cedo as mudanças do corpo, odiando aquele corpo, né? Odiando que aquele short se entala no meio da perna, odiando aquele peito que os meninos ficam olhando. Conforme elas vão crescendo, elas vão se apossando desse corpo e vão gostando do que estão vendo. Mas existe uma fase de estranhamento. É mais fácil para mim examinar adolescentes de 15, 16, 17 anos e pedir para tirar roupa do que um de 12, 13, que não está acostumado com aquilo. Então, existe essa questão com o corpo nas duas coisas. Então, assim, para diagnosticar uma depressão na adolescência, a gente tem que estar muito atento, porque ela pode aparecer como normal da adolescência e ser uma depressão. Ela pode ter manifestações típicas, ela pode aparecer como transtorno alimentar, como autolesão não suicida, dependência de drogas, dependência de jogos e ter comportamentos de risco. E várias outras, tá? Eu coloquei aqui as mais comuns. Então, só para a gente lembrar e tentar visualizar, pelo DSM-5, quais são os sintomas de uma depressão maior? Ele tem que incluir 5 dos itens que eu vou colocar agora, sendo pelo menos um desses dois que estão em vermelho obrigatórios, tá? Por pelo menos 2 semanas. Então, tem que ter um humor depressivo ou irritabilidade e ou diminuição de interesse ou perda de prazer em suas atividades habituais. Pode ter mudança de peso, alteração de apetite, dificuldade de atingir um peso adequado, distúrbios de sono, tanto para insônias como para hipersônias, uma agitação ou letargia psicomotora. Tá fácil, né? Tudo é ou um ou outro, mas é fora da média, ou de mais ou de menos. Fadiga ou perda de energia, perda de concentração ou indecisão, desvalorização pessoal ou sentimentos de culpa inapropriado e pensamentos em morte ou ideação suicida. Ok? Então, somar 5, sendo que 1 ou 2 tem que ser um desses. As características de comportamento de uma pessoa que está deprimida também tem algo em comum, assim. Eles são pessoas, em geral, com excesso de autocrítica, com muita dificuldade de apontar aspectos positivos a seu respeito, estão sempre insatisfeitos com eles mesmos, mentem compulsivamente sobre as conquistas para tentar aumentar a própria autoestima, aquela pessoa que pisa nos outros porque ela tem que ser melhor, tem inveja ou preocupam-se excessivamente com o sucesso dos outros, exatamente por esse mesmo motivo, né? Já se sentem por baixo, aí o outro ainda está por cima, dói demais, é difícil lidar. Se culpam e acham que merecem punição, muitas vezes por coisas das quais eles não têm culpa.
são inseguros para experimentarem novas situações por medo de falharem e são poliqueixosos e têm somatização. Isso é muito comum. Criança, a gente pode ver isso também, tá? Aquela criança que dói a cabeça, que dói a barriga, que dói a perna, que a gente faz exame, que a gente vira do avesso, nunca é nada. Aí tá lá, tenho dor de estômago, tenho dor de estômago, tenho dor de estômago. Você acaba fazendo uma endoscopia. Na hora que você fala que não tem nada, a dor de estômago some. Dali 2 semanas aparece a dor na cabeça. Tá? Então, são pessoas que estão somatizando o sofrimento e acabam aparecendo como poliqueixosos. Outra forma de manifestação é a autolesão não suicida. São lesões superficiais no tecido corporal, que não é só cortar. Eu propositadamente coloquei esse outro tipo de lesão aqui, porque a gente associa muito a autolesão não suicida com cutting, mas na realidade são lesões várias. Então, corte, queimadura, raspar a própria pele, com a unha ficar cutucando, tá? Então, todos os tipos de lesão. Em 2015, 18% dos adolescentes já tinham se envolvido com a autolesão não suicida. Ela é maior entre adolescentes, tende a diminuir com a idade e mais prevalente no gênero feminino. Ela passou a ser de notificação compulsória desde o ano passado. Essa figura eu acho bastante interessante porque é para lembrar, qualquer objeto pode ser usado quando alguém quer fazer, eu vou usar a sigla mais fácil, tá? A LNS. Tá? Então, é uma loucura para os pais, para os familiares dessa pessoa, porque eles tiram a faca, mas existe a ponta do lápis, tira o lápis de perto, mas tem a régua que, se apertada, vai machucar. Essa pessoa, na hora que ela está sentindo a angústia dela, ela vai achar qualquer coisa que possa se ferir. Tá? Ela está relacionada com uma dificuldade em falar dos sentimentos. Ela acaba sendo como um alívio de tensão interna. No momento de muita angústia, de muita dor interna, isso acaba aparecendo e se transformando numa lesão física. É uma forma de lidar com uma dor emocional que é abstrata e transformá-la numa dor física real. É muito comum as adolescentes, é mais em menina, mas tem menino também, falarem que elas estão muito angustiadas, na hora que vê o sangue escorrendo, sentem um certo alívio. No entanto, ela é muito frequentemente seguida por culpa, aquele juramento de que eu nunca mais vou fazer isso, e isso acaba se repetindo. Ela não tem a intenção suicida, como o próprio nome diz. Porém, existe uma incidência de 9 vezes maior de risco de morte não intencional por consumo de drogas em pessoas que têm a LNS e de suicídio mesmo. Esse é um trabalho publicado em 2017 que passa esses dados. Tá? Ela está muito associada ao suicídio, está associada a um risco grande de suicídio. Ele é um preditor mais forte de tentativa de suicídio que o próprio histórico de tentativa de suicídio. Ok? Principalmente em jovens que fazem isso muito. 10 ou mais atos nos últimos 12 meses é considerado um alerta. A persistência de longo prazo da LNS faz com que a pessoa diminua a aversão aos atos. Ela passa a não ter aquela mesma reação inicial. E com isso ela vai aumentando esse comportamento autodestrutivo de forma cada vez mais grave, aumentando muito a chance de concretização de um ato suicida. Em relação aos transtornos alimentares, vou dar só uma passada, porque isso seria mais uma aula de 1 hora, tá bom? Mas só para a gente lembrar das coisas principais para ficar atento quando passar um paciente por vocês. Os mais comuns na adolescência são a anorexia nervosa, bulimia e a compulsão alimentar. Ela tem uma incidência de 3 meninas para cada menino, isso é interessante. Na idade adulta, são 9 meninas para cada adulto, cada homem, tá? E na adolescência de 3 para 1. Está relacionada com autoestima baixa, com insatisfação com o corpo e tem múltiplas causas, tá? Tem causas sociais, tem causa de repetição de ato, tem genética, tem cerebral e a depressão é uma delas. Então, anorexia nervosa, evidentemente uma pessoa muito, muito emagrecida e com aspectos de desnutrição. Então, cabelo ressecado, olho fundo, pele seca, unhas quebradiças, abdômen escavado,
são pessoas que sentem muito frio e têm um conhecimento de valor calórico dos alimentos absurdo. Eles olham todas eu brinco, bulas de comida, né? Todos os ingredientes das comidas, eles sabem exatamente o valor calórico de tudo. E muitas vezes tem o desaparecimento dos caracteres sexuais secundários. No exame clínico a gente vê uma pessoa com bradicardia, em geral menor que 60 batimentos por minuto, hipotensa, menor que 90 por 50, e com muita frequência amenorreia. A amenorreia é a ausência de menstruação por 3 meses consecutivos. Nos exames a gente vai ver uma hipoglicemia, uma diminuição dos hormônios sexuais, porque eles param de ser produzidos numa tentativa de poupar energia para essa pessoa. Com isso, com a ausência desses hormônios, é que somem os caracteres sexuais secundários e no ultrassom, útero e ovário voltam para tamanhos pré-puberais, porque não tem mais o estímulo hormonal. Aí existe um alto risco de desenvolver osteopenia ou osteoporose pela vida. É a única coisa que realmente não tem como recuperar depois, mesmo que a pessoa saia do quadro de anorexia. A bulimia, pelo DSM-5, são episódios recorrentes de compulsão alimentar periódica, com comportamento dispúrgo, pelo menos uma vez por semana, por 3 meses. Tem uma forte influência do peso e forma física na autoavaliação. Então, são pessoas não tão emagrecidas porque elas têm uma compulsão alimentar. Mesmo que elas vomitem, um pouco acaba sendo absorvido. Tá? Então, não são tão emagrecidas como as da anorexia. Só um parênteses. A gente divide anorexia, bulimia, compulsão como se fossem entidades totalmente separadas. Didaticamente, a gente faz isso, mas muitas vezes elas estão acontecendo numa mesma pessoa. Então, é bastante comum aquela pessoa que evita comer, uma hora não aguenta mais, tem a compulsão, tem a culpa e vomita. Essa é a grande dificuldade que a gente tem, porque é tudo muito misturado, tá bom? Agora, uma pessoa que teria só a bulimia é uma pessoa, então, não tão emagrecida, ela tem um aspecto triste, irritadiço, de um modo geral, também com alguns sinais de desgaste, de desnutrição, em termos de queda de cabelo, pele seca, as unhas também são fracas. Existe um aumento das parótidas, de tanto ficar forçando o vômito, a gente vê que a parótida fica inflamada, então fica meio moon face. Tá? Desgaste dentário por conta da quantidade de vômitos e vai desgastando esse esmalte. É bastante comum dentistas fazerem esse diagnóstico. A gente olha nessa foto aqui os dentes amarelados, eles me dão a sensação às vezes de um pouco gelatinoso, sabe? E o sinal de Russell, que é patognomônico da bulimia. Não existe nenhuma outra patologia que dê isso. O que é? Aqui entre os dedos, tá? Essas lesões, essa é uma paciente minha que ela tinha muita ansiedade, então ela ficava se cutucando e formava essas lesões. Mas o Russell é essa lesão aqui, tá? Essa lesão, consegui aumentar. Essa verrucosidade entre os dedos. Por que que isso acontece? Porque é o atrito da mão com o canino que vai fazendo essa lesão, tá? Se tiver isso, pode ter certeza que a pessoa está provocando vômito. O grande risco são os distúrbios hidroeletrolíticos e o risco de ruptura esofágica, né? Então, começa com varizes esofágicas que podem sangrar e chegar a romper. Em relação à compulsão, são episódios de compulsão alimentar com 3 dos seguintes itens: comer até sentir desconforto, comer rápido demais, comer muito sem a sensação de fome, comer sozinho por constrangimento da quantidade, e ter culpa, depressão ou raiva de si mesmo depois de comer tudo o que come. Tá? Existem relatos de pessoas que comem 20.000 calorias num ataque compulsivo. Eu estava me lembrando recentemente, eu soube de uma paciente minha que há muito tempo a gente luta contra uma obesidade e ela acabou falando que ela punha o despertador na madrugada para acordar e comer e ninguém vê que ela estava comendo. Então vejam o quanto isso toma posse da cabeça dessas pessoas. Ela briga com o peso de dia e à noite ela põe o despertador para acordar e comer. Com relação à dependência de álcool e drogas, a gente tem que ficar muito atento, porque, ok, é normal o adolescente experimentar, é normal, mas tem os seus limites, ok? Ela é a principal causa de acidente, violência e morte prematura na adolescência.
aumenta muitíssimo o risco de comportamento suicida. A gente faz coisas sobre a vigência, sobre o efeito de álcool e drogas que a gente não faria se não tivesse sobre esse efeito. E qual é a relação da adolescência com esse uso de drogas na depressão? Porque é uma busca de bem-estar. O álcool e as drogas dão um bem-estar, seja por via oral, inalatória, injetada. O problema é que é uma fuga temporária. A partir do momento que passou o efeito, a pessoa volta para a realidade depressiva dela, para a dor interna dela. E aí o que ela vai fazer? Ela vai querer mais. E com isso ela vai querer cada vez mais e vai aumentar essa dependência. Vamos entender o que é dependência. Tá? Porque, todo mundo fuma um baseado de vez em quando? Não sei se fuma ou não, nem sei se deveria, não é isso o foco da nossa aula. Mas se eu fosse quebrar sigilo de todo mundo que me fala que fuma maconha de vez em quando e faz a experimentação, não existiria sigilo em relação a isso, concordo? Então a gente precisa entender o que é um uso experimental, teoricamente sem risco, mas que a gente precisa ficar de olho, porque isso depende da quantidade, da frequência, do tipo de droga e de N outras coisas, tá? Mas é importante a gente saber o que é uma dependência. Então, o uso em quantidades maiores ou por mais tempo que o planejado, desejo persistente ou incapacidade de controlar esse desejo, um gasto importante de tempo em atividades para obter a substância, ter uma fissura importante na hora que você está sem, deixar de desempenhar atividades sociais, ocupacionais ou familiares pelo uso da droga, continuar o uso apesar de problemas sociais ou interpessoais, restrição do repertório de vida em função do uso, então você vai deixando de viver em função do uso, manutenção do uso apesar de ter prejuízos físicos, usar em situações de exposição a risco, então se colocando ainda mais em risco, ter uma tolerância, ou seja, precisar de doses cada vez maiores e ter sinais de abstinência. Ok, como é que eu vou classificar essa dependência? Se eu tiver de 2 a 3 desses fatores aqui, ela é considerada uma dependência leve. Se eu tiver de 4 a 5, ela é moderada, e se eu tiver mais de 6, ela é grave. Mesmo uma dependência leve já é um risco e já é motivo da gente conversar e trabalhar, inclusive de quebra de sigilo em consulta de adolescente, ok? E olha só, eu não falei que a droga era usada como uma fuga para a depressão? E aí eu encontro esse trabalho aqui do ano passado, onde foi feita uma revisão sistemática de 11 estudos com N bem grande, mais de 23 mil pessoas, de 18 a 32 anos, que usaram maconha na adolescência. Essas pessoas mostram que existe um risco 37% maior de desenvolver depressão na idade adulta, naqueles que usaram maconha na adolescência, 50% maior de ideação suicida na idade adulta e um risco de tentativa de suicídio triplicado na vida adulta. Então, a pessoa deprimida na adolescência usa maconha e aumenta muito o risco de depressão e de suicídio na vida adulta. Em relação à dependência em jogos eletrônicos, ela entrou no CID como uma patologia, no CID-11, que já foi lançado em 2018, mas ele só vai passar a ser obrigatório, a ser usado em janeiro de 2022, tá? Mas ela foi dividida em predominantemente online e predominantemente offline. Qual é essa relação, então, da depressão e jogos eletrônicos? Por que uma pessoa deprimida tende a ter essa dependência? Também é uma fuga do mundo real, né? Você entra naquele mundo virtual, você constrói um mundo idealizado ali e você evita o contato interpessoal direto. Então, uma pessoa que deixa de ter sua vida social, que deixa de sair com amigos, que começa a ir mal na escola, porque fica o tempo todo em jogos eletrônicos, sejam eles online ou offline, merecem atenção. Tá? Eles têm um conforto nessa fuga do mundo real. Muitas vezes, não é só o mundo idealizado que é construído, é o eu idealizado. Né? Existem avatares que não têm absolutamente nada a ver com a pessoa. É toda a força, todo o poder, ou tudo que ela queria ter e que na vida real ela não está tendo. Então, isso acaba sendo um conforto nessa fuga e acaba se afundando cada vez mais naquele jogo. Ela é manifestada
por um descontrole na frequência, na intensidade, na duração, no término e no contexto desses jogos. É dar uma prioridade ao jogo em relação a outros interesses da vida e atividades diárias. Manutenção ou agravamento, apesar de se perceber consequências negativas. Como é que a gente vai diagnosticar isso? O padrão de comportamento é grave o suficiente para resultar em prejuízo nas áreas pessoal, familiar, social, educativa e ocupacional. É um padrão que pode ser contínuo ou em episódios recorrentes, não necessariamente vem todo de uma vez. E tem que ter uma duração de pelo menos 12 meses, mas em algumas situações a gente pode fazer esse diagnóstico no intervalo mais curto. Quando? Quando todos os requisitos forem cumpridos e os sintomas forem graves. Ok? E comportamentos de risco. Aqui eu pus alguns exemplos, existem diversos outros. Relações sexuais sem proteção, esportes radicais sem proteção, direção perigosa, drogadição. E sim, gente, faz parte da anamnese do pediatra perguntar, de camisinha todo mundo sabe, mas perguntar, por exemplo, se usa capacete quando anda de bike na rua, se dirige embriagado, se pega o carro do pai, apesar de ter 16 anos de idade, ok? Faz parte da nossa anamnese perguntar sobre tudo isso. E por que essas pessoas se arriscam? Por que uma pessoa deprimida se arrisca? Porque ela tem uma baixa autoestima, e ela tem aquela sensação de que ela não tem nada a perder, de que ela não vai fazer falta no mundo. O que tem se eu morrer? Não vou fazer diferença. Também é um alívio temporário a dor psíquica, assim como a autolesão. Tá? Por quê? Na hora que a pessoa se arrisca, vai ter, sem dúvida nenhuma, liberação de endorfina, vai ter liberação de adrenalina, ela vai ter um uau, né? E com isso ela vai ter um alívio temporário dessa dor. É, ao mesmo tempo, um papel social. Né? Todo mundo acaba achando o seu papel social, principalmente na escola. Então, tem aquele adolescente que é o nerd, tem aquele adolescente que é o atleta, e tem aquele adolescente que é o mais louco. Né? Então, ele veste esse papel, ele é conhecido por isso. Na hora que ele faz uma loucura, que ele pula do segundo andar da escola para a quadra, todo mundo para e fala, uau, olha que cara doido mesmo, que maluco, não sei o quê. Ele vira o centro das atenções, ele se sente bem por isso, mas é uma sensação de conexão que é muito temporária. Né? Acabou aquela doideira, cada um vai virar as costas e vai tocar a sua vida. Então, ele vai se arriscando cada vez mais. Né? Então, tudo isso é por uma busca de um prazer muito rapidinho. Então, falamos de todas as dificuldades, agora estou trazendo para vocês algumas ferramentas para ajudar. Tá? Como é que a gente pode fazer uma triagem de adolescente relacionado com o risco dele ter depressão ou não e se precisa intervir ou não? Existem 2 questionários que são mais usados, o PH2 e o PHQ2 e o PHQ9. Eu gosto mais do 9, eu acho ele mais completo. Esse da esquerda, que está em português, é o de adultos, e o da direita, que está em espanhol, é o de adolescentes, que tem pequenas coisinhas de adaptação. Tá? Então, é um questionário onde a gente faz diversas perguntas e dá uma pontuação para elas. Então, se teve pouco interesse ou prazer de fazer as coisas, se sentiu desânimo, desalento ou falta de esperança, se teve dificuldade em adormecer ou em dormir sem interrupções, ou ao contrário, se dormiu demais, né? Se teve muito cansaço ou falta de energia, se teve falta ou excesso de apetite, são todas aquelas características que a gente falou de deprimido, né? Sentir que não gosto da minha pessoa, ou que sou falhado, que me desiludi, ou a minha família. Aí aqui, tive dificuldade de concentrar-me nas coisas, como ao ler jornal ou televisão, essa é uma que eles adaptaram aqui para o adolescente. Teve dificuldade em se concentrar em trabalhos das escolas, né, tarefas escolares, ler ou ver televisão. Movimentei-me, eu falei tão lentamente que outras pessoas podem ter notado, ou o oposto, estive muito agitado. Pensei que seria melhor estar morto ou em magoar-me a mim próprio de alguma forma. Então, ele vai colocar a pontuação, a gente vai somar, e aí o que a gente vai ter? De 0 a 4, depressão mínima. Sugere que o paciente provavelmente não precise de medicação. De 5 a 9, depressão leve.
de 10 a 14, depressão moderada. Nesse caso, o médico tem que avaliar se tem necessidade de tratamento com base na duração dos sintomas e no comprometimento de cada paciente. De 15 a 19, depressão moderadamente severa, e 20 a 27, depressão grave, que aí tem que se indicar tratamento medicamentoso e ou psicoterapia. Eu sempre tenho um questionamento disso, tá? Na minha prática do dia a dia, eu acho que psicoterapia é sempre o primeiro passo. Eu não acredito que um simples tratamento medicamentoso resolva. Na minha visão, o que o remédio faz? O remédio é maravilhoso, excelente, tem que dar, e não é fácil convencer pais de adolescentes de que precisa de um medicamento, tá? Isso, a não ser que eles próprios tenham experiência, muitas vezes a gente enfrenta muita resistência nisso. Um pouco por aquela questão de, deve ser uma coisinha de adolescente, e muito por preconceitos e tabus relacionados a esses medicamentos. As pessoas acham que vão ficar a vida inteira dependentes de remédio, mas tem situações em que a gente precisa sim e não vai ficar a vida inteira, né? E que ele tem uma vida longa graças ao remédio também, né? Mas, ao meu ver, a psicoterapia já poderia ser indicada logo aqui no começo, com uma depressão mínima. Você está vendo que existe alguma coisa, podia fazer uma psicoterapia. Não estou afim, não quero, tenho um diálogo bom em casa. Ok, então vamos segurar. Agora, uma depressão leve, uma depressão moderada, no mínimo uma psicoterapia já deveria ter, né? E quando ela se torna mais grave, mantém a psicoterapia e associa o medicamento. Porque o medicamento vai cuidar do sintoma. O que vai resolver as coisas que estão ali dentro, que estão levando à depressão, é a psicoterapia. Isso aqui é uma coisa que Ebiatra usa, né? A gente, na experiência, acaba não usando um protocolo de papel de fazer xizinho, mas isso é um acrônimo que antes tinha bem menos letras, era chamado de HEADS, para a gente se lembrar do que a gente precisava perguntar, do que a gente precisa perguntar numa investigação psicossocial na anamnese de todo adolescente, tá? Adolescente veio para pegar atestado de saúde, aproveita que ele está lá e faz esse questionamento, porque provavelmente ele só vai procurar um médico de novo ano que vem quando precisar de outro atestado para fazer esporte, tá? Adolescente raramente fica doente, raramente vai ao médico, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Então, o H é de home, né? Então perguntar como é que estão as coisas em casa, como é que são os relacionamentos, se existe alguma questão de violência em casa. Perguntar de escolaridade, como é que está na escola, você está indo bem, em que ano você tem plano para o futuro, você está conseguindo estudar, tá? O outro Ezinho que entrou depois, ele não existia, é em relação aos transtornos alimentares, se está tendo alguma questão de autoimagem, se está tendo alguma questão de excesso ou perda de apetite. O A é de atividades, então, o que a pessoa faz no dia a dia de lazer, se existe alguma atividade física, isso é importantíssimo, e aí eu falo que é igual remédio, todo mundo tem que fazer, gostando ou não, né? Então, estimular atividade física e outras atividades de lazer. O D é de drogas e álcool, então fazer uma investigação de uso, e frequência e quantidade, e com quem, e se o pai sabe, se o pai não sabe. O primeiro S é de sexualidade, como é que andam as atrações, né, da orientação sexual dessa pessoa, se ela está confortável com isso, como é que está a identidade de gênero dessa pessoa, se existe algum desconforto em relação ao corpo. A gente viu que LGBTs têm uma incidência maior de risco de suicídio, a gente precisa trabalhar isso também. Se existiu já alguma situação de autolesão ou de ideias suicidas, o outro é sim aqui, se você se sente mal, deprimido, tem chorado à toa, cuidado, adolescentes choram à toa, e aí vai de novo aquela coisa da dificuldade, né? Se você está tendo pensamento sobre se matar. O outro Ezinho é sobre segurança, e aí é uma segurança não tanto do suicídio, mas de situações de segurança. Se você já viveu uma violência doméstica, se você já foi violento com alguém, se você está envolvido em brigas, em gangues, se você vivencia situações de violência em algum lugar, tá? E em relação, o último S, que também obviamente é novo,
as mídias sociais, o que faz, por onde navega, as plataformas que usa, os apps que usa, né, se são adequados ou não para essa idade, o que a pessoa tem procurado aí. Então, numa conversa na anamnese, parece que é gigante, gente, mas é rapidinho perguntar isso e faz uma diferença gigantesca na percepção do estado emocional e psíquico desse adolescente, ok? Então, como é que a gente vai fazer essa prevenção? A gente precisa contar com uma base de apoio, o adolescente precisa contar com uma base de apoio, que é um trabalho conjunto, família, escola e profissionais de saúde. A família é responsável por manter um diálogo aberto, e eu sempre falo, diálogo é dois, tá? Então, tem pais que acham que diálogo é ele falar e o outro escutar. Não, diálogo é uma troca. Ter um acolhimento, então, mesmo que a pessoa tenha feito uma coisa errada, vamos sentar e entender o que aconteceu e não simplesmente colocar de castigo e não conversar, porque daí não vai sair nada, nenhum aprendizado. Desenvolvimento de habilidades socioemocionais, então aprender a frustração, aprender que todo mundo erra, aprender a pedir desculpas, aprender a ser gentil, a ter empatia. A escola, não negar a existência de doenças mentais e conversar sobre elas, essa é uma forma de prevenção importantíssima, porque a pessoa que tem doença mental, doença psíquica, é uma pessoa que é muito invalidada. Parece que o que não aparece no corpo não é considerado, e a gente precisa falar que é. Precisa mediar conflitos que possam gerar depressões, fortalecer os laços sociais e combater os riscos. E nós, profissionais da saúde, temos que saber identificar esses fatores de risco, populações de risco, doenças de risco e saber os encaminhamentos. Okay? Então, os fatores protetores são desenvolver habilidades socioemocionais individuais, ter consciência de que criança e adolescente pode ter depressão, porque quem acha que não tem, não vai diagnosticar, que nem tudo é normal na adolescência, e para prevenção de riscos. Fazer inclusão social, a gente viu que o isolamento social é um fator importante, determinante. Reduzir situações de violência física ou psicológica. Fazer prevenção da drogadição. Preparar profissionais de saúde e de educação na identificação de riscos e já de situações de depressão. Limitar o acesso a métodos letais, então uma pessoa que você sabe que está deprimida, tirar medicamentos de perto, não deixar acesso a armas brancas ou armas de fogo, às vezes não deixar ficar sozinho em apartamentos altos ou locais altos onde possam se jogar, exige muito cuidado nesse sentido. E TCAPs, tá? Então são unidades de apoio psicológico nos municípios, reduz muito o risco. Por quê? Porque tem pessoas preparadas para fazer esse diagnóstico, tá? Então, ter em cada município pessoas que enxergam o lado de risco, de sofrimento psíquico, de riscos de ideação suicida, diminui bastante esse risco, ok? Então, em resumo, a família, junto com a escola, junto com os profissionais de saúde e a resiliência do paciente são as melhores bases para prevenção do suicídio, que é aquele finalzinho de uma história que a gente não conseguiu resolver antes e não conseguimos ajudar esse paciente. Então, a ideia de existir Setembro Amarelo, a ideia da gente estar aqui hoje conversando, é para que todo mundo não só tenha consciência do que acontece, mas que a gente consiga usar o nosso conhecimento, nossos aprendizados, nossas trocas de experiência, para evitar que muitas histórias tenham esse fim. Obrigada, gente. Estou aberta a perguntas. Bom, pessoal, para vocês ficarem mais à vontade, eu e a doutora, a gente combinou de encerrar a gravação no momento das perguntas. Então, eu vou terminar aqui e já seleciono.